Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu faço pão. Vou fazer um calzone na batedeira. Então, em primeiro lugar, você tem que colocar, primeira coisa, a batedeira tem que ter um gancho para bater pão, que é a batedeira planetária. Então eu vou começar colocando fermento. Então é 50 gramas de fermento de pão. Compro na padaria, eles põem num saquinho assim. E a gente põe na batedeira. É super fácil. Batedeira, eu ponho tudo coisa, eu coloco uma xícara de leite. O leite tem que estar morninho para derreter o tempero, o fermento. Aí já tá aqui. Eu nem bato, eu coloco tudo, depois eu bato de novo. Agora eu vou colocar 2 ovos. Então, ó, já coloquei um. Vou colocar mais um. 2 ovos. Depois tem que colocar algum tipo de gordura. Eu vou usar a banha animal, que banha de porco. Mas dá pra usar manteiga, margarina, óleo, qualquer tipo de gordura. Aí, ó. Aí eu vou colocar 2 colheres bem cheias dessa gordura. Depois é só isso, depois eu vou colocar a farinha. A farinha vai mais ou menos umas 4 xícaras. Vai depender da quantidade de líquidos que colocou, mas para essa quantidade vai quase 1 quilo de farinha. Aí eu coloco as 4 xícaras e vou colocar a batedeira para funcionar. Depois, conforme for precisando, coloco mais e vou mostrar o ponto para vocês. E com a ajuda da espátula, eu vou misturando a farinha. Dá uma misturada, porque ela não pega nas laterais, ela pega mais no meio. Então eu preciso usar a espátula pra misturar a farinha. Aí dou uma mexida e volto a bater de novo na batedeira. Ela vai ficando uma massa assim, ó. Ela vai começar a desgrudar. Aqui ela tá mole ainda, precisa pôr um pouquinho mais de farinha. Agora nesse ponto eu vou colocar 2 colheres de açúcar. E vou colocar mais uma xícara de farinha, ó, porque a massa tá muito mole ainda. Então vou colocar mais uma xícara de farinha e coloco pra bater. Não precisa fazer na batedeira, pode ser feito à mão. É que na batedeira é mais fácil, poupa todo o trabalho de sovar depois a massa, que a massa já vai estar sovada. Opa. Gente, quando coloca a farinha, começa sempre a bater bem devagar e coloca a proteção da batedeira, porque senão voa toda a farinha, nem voou um pouco aqui porque eu tinha esquecido. Aí vai batendo, daí depois que a farinha estiver totalmente misturada, daí dá pra tirar a tampa. Agora nesse ponto eu coloco um pouquinho de sal, uma colherinha bem pequenininha de sal, pode colocar até um pouco menos. Então, mesmo que o pão seja salgado, é importante colocar açúcar, porque o açúcar, junto com o fermento, age na massa para a massa crescer melhor. Nesse ponto, eu tiro da batedeira. Ela tá grudando, ó, não tá grudando muito, mas ela ainda tá mole. Mas ela tem que ficar mole, porque senão ela não cresce muito. Se ficar muito dura, fica muito empedrada a massa. Então ela tem que ficar mais pra mole assim do que pra dura. Então, ó, esse é o ponto da massa. Ele grudando assim, agora ela vai descansar por mais ou menos 1 hora para ela crescer, pra gente modelar os calzones. Enquanto a massa descansa, eu vou fazer o recheio do calzone. Uma vasilha, pego uma vasilha e jogo um pouquinho de farinha e vou despejar a massa aqui para ela crescer. Ó, ela fica grudando assim mesmo, não pensa que deu errado, não é assim mesmo. Ela tem que ficar grudando assim para ela ter espaço para ela expandir, para ela crescer. Então eu vou jogar aqui. Tentar tirar o máximo de massa da batedeira pro pão. E ó, ela vai ficar assim. Aí a gente raspa tudo aqui, tira toda a massa e mistura aqui no pão. Agora, ó, coloquei um pouquinho de farinha na massa e ela tá assim. Então agora eu vou tampar ela com pano aqui e deixar ela crescer. Aí a gente vai ver o tamanho que ela vai ficar. Uma cebola pequena. Vou colocar para refogar com azeite. Vou refogar essa cebola.
Aí refoga bem a cebola. Agora eu cozinhei um peito de frango, desfiei ele e vou misturar junto aqui com a cebola. Agora eu vou colocar uma colher desse tempero pronto. Coloco também um pouco de manteiga. A manteiga deixa o frango macio, gostinho. Pega uma colher de manteiga. Dá pra ser margarina também. Agora, para dar um pouquinho de cor nesse tempero, vou colocar açafrão moído. Ele, além de temperar, ele dá uma corzinha no frango, não ficar tão branquinho assim. Agora o frango chega nesse ponto aqui, já tá com corzinha. Aí eu vou colocar uma colher de... Vou colocar um pouco assim de molho de tomate, só para ele dar a consistência e também a cor. O molho de tomate é bem pouquinho mesmo, assim, só para ele umedecer um pouquinho o frango, porque se ficar muito molho, vai vazar na hora de assar o calzone. Tem que ser um recheio bem sequinho, igual o recheio da coxinha. Agora eu vou colocar ervilha em conserva. E antes de misturar, por último, coloco o cheiro verde. Esse tá congelado. De ervilha, né? Uma lata de ervilha. E vou colocar agora o cheiro verde. Gosto de bem verdinho. Ó, pessoal, a massa cresceu, ela ficou bem grandona, ó, ficou bonita, bem fofinha. Agora eu vou começar a modelar os calzones. Um pouco de farinha na mesa para ela não grudar. Agora eu vou colocar aqui. E a massa dando assim, eu vou dividir ela. A massa dá 8 calzones, eu dividi ela em 8 partes. Agora eu vou bolear elas, fazer bolinha, porque as bolinhas vão crescer mais ainda. Bolinhas, ó, que essa daqui é a primeira que eu fiz, ó, como ela já tá crescendo, agora ela vai crescer mais. Eu vou abrir as bolinhas e rechear o calzone. Vou mostrar um. Então, aí eu tenho esse rolinho aqui, aí eu abro ela pra ela ficar redondinha, porque o calzone ele é aquele meia-lua. Eu vou abrindo. Vou abrir uma massa, vou fazer isso. A massa ficou aberta, desse tamanho assim, bem redondinha. Não pode deixar muito fina também, senão ela rasga. Aí eu vou colocar o requeijão cremoso. Vou colocar recheio de frango. Coloca bastante, porque ele vai ficar bem grandão. Vai crescer mais ainda, vai ficar bem maior. Aí eu vou dobrar aqui, ó, puxar ele até a ponta e fechar. Daí com a ponta do dedo eu vou fechando pra ficar a marca do calzone. Depois que eu fiz isso, eu vou dobrar aqui, ó, fazer assim, pra ele não correr o risco de abrir, e também o calzone ele é esse formato aqui. Depois eu vou deixar ele descansar. Depois eu vou deixar ele descansar e pôr pra assar. Tá bem nesse formato de meia-lua. Ele vai crescer mais.
no forno também. Pessoal, daí aqui nessa assadeira eu coloco 2 calzones, não vou encher muito ela porque eles crescem, daí gruda. Agora eu vou untar aqui pra passar em cima do pão. Eu fiz uma mistura de molho de tomate, gema de ovo, ó, pra passar nos pães. Eu fiz uma mistura de molho de tomate, gema de ovo e chimichurri e orégano. Eu tenho separar os pães. Eu liguei o forno a 180 graus, deixei ele pré-aquecendo e vou seguir pra cima. Ó, pessoal, eles cresceram muito, tanto que eles ficaram, ó, estão bem grandes, já ocuparam o forno inteiro. Então esses são 2, tem mais 6 assando lá no forno, mas esse é o resultado final. Vou abrir pra vocês verem. Eles acabaram de sair do forno bem quente. Estão bem recheadinhos. Ó, esse é o resultado final. Ó, essa receita é muito boa, eles crescem muito, ficam muito fofinhos. Ficam muito fofinhos. Então fica nada duro, fica bem macio. Espero que vocês tenham gostado, né? I've been all around the globe trying to protect your soul.